Como é que se deu a universalização da educação básica no Brasil? A universalização se deu na Constituição de 88, que eu já mencionei aqui. O Fundef foi criado em 96. O Fundef foi uns recursos, foi criado para promover a equalização dentro de cada estado. Os municípios mais ricos tinham que transferir recursos para os municípios mais pobres. Foi o primeiro passo. O Fundeb, que é mais ou menos a ocasião que veio esse livro, já tinha uma quantidade de recursos que iam para os estados que tinham mais deficitários em termos de renda. E dentro dos estados você continuou com o Fundeb, tentar fazer a equalização através do Fundef entre a educação dos vários municípios dentro do estado. E entre os estados você teve os recursos do Fundeb. Tem um erro ali, não é nova Fundeb, é o fundo, então é novo Fundeb, de 2020. Que ele deixava o VAF lá ainda, que é relacionado ao Fundef, mas tinha outra componente, quer dizer, tinham transferências dentro dos estados, e tem o VAR, tem uma outra componente que tenta corrigir, foca os municípios mais pobres, os municípios onde são mais vulneráveis, eles vão ganhar, independentemente de que estado forem, eles vão ganhar um recurso adicional. O novo Fundeb é bem maior do que o Fundeb. E foi provado recentemente, uns 5 anos atrás, e provia bastante recursos, porque 50% dos recursos dele tinham que ir para, mais de 50% talvez, para a educação infantil. E estava focado nos municípios mais vulneráveis, já ia receber uma quantia maior de recursos, porque ele não ia ter quase receita, né, que ele tinha obrigado a gastar um certo percentual da receita dele em educação, mas se o município já não tem quase receita, ele não vai gastar muito. Então, o Fundeb não corrigia corrigia muito pouco essa. Então, você tinha agora isso como objetivo, um dos objetivos principais. E você tem outro componente também, que é o componente os municípios que tiverem um avanço melhor na educação, eles vão receber uma quantia maior de recursos. Isso aí é um bônus por performance, digamos assim. Isso aí é inspirado um pouco na experiência do Ceará, de Sobral, mais especificamente, depois estendi para o Ceará, e a outros estados do Nordeste também tem, se não me engano, Pernambuco, é que você dá uma participação do ICMS maior, na qual, nos municípios que tiveram um avanço na educação maior. Não é que eles têm nota maior, porque os que já estão mais ricos, eles já têm nota maior. É nos que tiveram uma variação maior de notas. Então, um prêmio para o governador, para o prefeito, focar na melhora dali, porque aquele município vai receber mais. E o governador também, porque mais municípios do estado dele vão ser beneficiados. Então, ele tem um incentivo para monitorar os municípios têm um incentivo para monitorar mais as escolas, e também tem uma outra qualificação, que os municípios que elegem diretamente, quando os diretores das escolas são escolhidos diretamente, não através do processo político, ganham pontos também de qualidade.
Então você criou uma série de incentivos para melhorar a utilização dos gastos e teve maior volume de gastos para os municípios mais vulneráveis. Geralmente são os municípios pobres e com a renda per capita baixa, e muitas vezes que são mais população, alguns deles que são bastante, a população bastante elevada e estão mais atrasados nas creches, e quando as creches existem, são de pior qualidade. Que alguns dos estudos que nós fizemos justamente indica isso. Quando a creche tem pior qualidade, o município é mais pobre, a performance da creche é mais baixa. Nós encontramos alguns resultados que dizem que a pré-escola, os efeitos são muito óbvios. Da creche, não, tem uma dificuldade de mensuração maior. E um dos problemas que tem, porque a qualidade varia muito. Você no Brasil, por bem ou por mal, você estabeleceu um padrão da pré-escola já bem definido, que tem que ser professores com nível superior, formado em educação, etc. E que tem que ter uma certa quantidade de assistência médica, que é importante, porque crianças ficam doentes mais frequentemente, tem que detectar desde se necessita de óculos ou se tem algum problema nutricional, enfim. Precisa dessa parte médica também. Tem que ter uns espaços, não pode estar muito superlotadas. É muito difícil, é caro isso. Vai ver quanto custa uma creche privada. Aí você diz que já tem recurso demais na educação. Não é sério isso. É gente que não pensou. Gente que não pensou. O novo Fundeb, particularmente, é muito importante. Esse que está sujeito a tantas críticas. Então, eu vou falar desse artigo aí, The Impact of Universal Early Childhood Education in Brasil. Eu fiz em coautoria com Bruno Gava, que foi meu aluno de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, e o André Portela, que é professor da ESP, em São Paulo. Agora, esse paper, página seguinte, por favor, eu não vou falar a tecnicalidade, The Effect of Universal Early Childhood Education in Brasil. Está online e vai aparecer em outubro fisicamente, de 25. Está online já desde julho de 2025. O que em essência, esse artigo faz? Você teve uma expansão das creches muito grande, mas não foi tudo ao mesmo tempo, porque alguns prefeitos fizeram antes, outros fizeram depois, tinha variação entre os municípios. E a gente usou essas variações entre os municípios para a identificação do problema e poder estabelecer a causalidade. E realmente, aonde que houve mais cedo e mais forte a expansão da pré-escola, você aumentou mais a nota da criança com 10 anos, medida pelo SAEB, que é a forma tradicional de medir a nota dos alunos, tanto em matemática quanto em português. Isso é uma coisa fabulosa, porque nós depois descobrimos que alguns países, a Noruega, já tinha feito isso antes, mas a Noruega fazia tudo com extrema qualidade. Eu, que fui um dos pioneiros que defendi o Fundeb lá, em 2008, né? Se não me engano, apareceu ali, era muito criticado pelos meus colegas, porque você não está fazendo uma mensuração para saber se isso vai ter em pequena escala, para ver se isso tem um efeito. E fazer em grande escala é uma coisa muito arriscada. Eu botei meu pescoço de fora, porque a gente tinha evidências científicas de outros países e de grupos de pequena escala. Agora, um programa universal, né, depois a Noruega teve, mas a Noruega fez tudo com alta qualidade. A nossa qualidade é muito variável nesse Brasil de 5.500 ou mais municípios. Você imagina a coragem que teve o Congresso, o ministro da Educação, de alocar tantos recursos assim. E eu fiquei muito aliviado que nós fizemos esse estudo e teve um impacto de qualidade. E foi um dos primeiros que foi feito
uma experiência em larga escala em países emergentes, né? Eu acho que foi um efeito, é pouco comemorado isso. Qualquer coisa que você coloca na imprensa, vende muito mais jornal, você fala mal de educação. Eu fiz entrevista também, tem uns pequenos espaços, nós escrevemos conjuntamente artigos, a imprensa, teve alguma divulgação, mas o que tem muito mais é o cara que vai lá, não gasta educação, já houve a transição demográfica. Mas aqui, o que a gente notou? Aonde que tinha maior escassez de recursos no município, o impacto foram menores. E na creche foi muito dúbio o que houve, porque a creche é mais heterogênea ainda o avanço da creche. Porque na pré-escola, uma lei estabeleceu a obrigatoriedade que é 7-14, e depois evoluiu para 4 a 17. No ensino médio, o prefeito, se foi a pré-escola, tem que estar disponível universalmente para todo mundo. Então, os prefeitos correram para cumprir isso. E os estados também, no ensino médio. Mas a pré-escola só quando pedida pelos pais. Isso é uma confusão que tem gente, porque a nossa cobertura para a escola da creche subiu muito, está em 40%. Aí tem que ser um erro, não é para ter 100%. Criança de 0 a 1, tipicamente, não vai à creche, os pais nem deixam, né? Porque tem um cuidado muito especial, é perigo para a saúde da criança, né? Então começa, se você atingir 55%, sei lá, um pouco mais de 60%, tá bom, mas tem que atingir com qualidade. Muitas vezes, se os pais demandam, não é obrigatório todo mundo se inscrever, mas se os pais demandam, o prefeito é obrigado, senão o prefeito pode ir até para a cadeia. Então, teve caso de pais pedirem, então ele provê, a qualidade muitas vezes fica prejudicada, muito frequentemente. Então, esse novo Fundeb, isso aí que nós analisamos aí foi o Fundeb. O novo Fundeb é muito precoce ainda para estabelecer isso. Mas o novo Fundeb veio justamente que é criticado por economistas que não entendem do assunto, vem em seguida tentar cobrir essa etapa, né? Como eu falei, os municípios mais carentes vão receber uma quantidade maior de recursos. Eu estava falando recentemente, fim de semana, eu estive lá em São João del Rei, perguntei, né, um taxista lá, que era o filho dela, falou, não, há 10 anos só poucos conseguiam creche, agora já está mais disponível. A creche de qualidade é razoável, não é tão boa, para a escola é melhor, mas exatamente o que a gente vê nos números, na reflexão, aparece na realidade. São João del Rei é um município de desenvolvimento econômico médio para alto, né, em termos de Brasil. Agora, os municípios lá do norte, no nordeste, são muito mais precários, têm muito menos recursos. E algumas periferias de grandes cidades também. Até em São Paulo tem município que tem poucos recursos. Mas então, você alegar que houve a transição demográfica, mas tem que esperar ela ocorrer. Primeiro você atinge padrões de qualidade plenamente, depois pensa, talvez, em focar mais em saúde menos. Mas, deixa eu falar sobre um pouco do outro artigo. Tem um outro segundo artigo, agora são os autores anterior, eu, Bruno Gava, André Portela, mais o Caio Miguel, tá? Está sendo apresentado em reuniões científicas. Então, analisa o impacto distribucional, depende de onde você está. Então, é feito de causalidade também, causalidade estatística. E os resultados são interessantes. Em graus de linguagem, você vê que tem um efeito quase homogêneo, né?
no eixo horizontal, ali é o percentil que tem notas piores. Nesse que tem notas piores, os efeitos foram muito pequenos. No médio, os efeitos são maiores, já que já tem educação mais alta, também teve algum efeito. Agora, em matemática, uma coisa que é cruel, que matemática, o efeito positivo está só no percentil intermediário, percentil segundo as notas de matemática. Que eu tinha nota muito baixa, não se beneficiou nada. É como se tivesse, para a pré-escola beneficiar a aprendizagem matemática, a criança tem que ter um mínimo de conhecimentos. Senão o efeito quase não existe, que é muito preocupante. Você precisa ter mais recursos onde a criança tem mais dificuldade de aprender. Por isso que essa discriminação ao revés, que tem no novo Fundeb, que é tão sábio e é tão criticado vilmente, é importante, porque a maioria dessas crianças estão em municípios de baixa renda. Agora, o aprendizado de matemática é mais razoável quanto à média, e já lá em cima a gente não entende bem, talvez a forma como é desenhado esses testes mesmo, tem uma matemática, né, uns modelos de como desenhar esses testes. O avanço não é tão grande, mas o mais importante, no conhecimento médio, o avanço é bastante, de causalidade, estudo é causalidade. Então, esse gráfico é muito ilustrativo da importância do novo Fundeb. Crianças muito vulneráveis são aquelas que têm um aprendizado quase nulo, elas não aprendem quase nada, porque se não tiver um mínimo, não souber a linguagem, os pais não tiveram o mínimo de educação, que estão relacionadas à vulnerabilidade das crianças com o DECIS que elas estão. Desses muito baixos são crianças mais vulneráveis, quer dizer, que tem pais que não vão ajudar tanto no aprendizado em casa, etc, etc. Então, se eu ir lá para a escola, que são professores também, é outro assunto que os professores têm que melhorar, o nível dos professores, não me dediquei tanto a isso, mas isso é fundamental, mas esses daí, de novo, a causalidade nos indicando que foi positivo, mas principalmente para as crianças de nível médio. Então, na média, houve um aumento grande de causalidade, o outro artigo já publicado e já estabeleceu isso, e esse aqui, os aspectos distribucionais, o efeito segundo a distribuição, onde é que a criança está no nível de aprendizado. É isso aí, pessoal, é fascinante, os métodos matemáticos, estatísticos. Tem alguns desses métodos são matemáticos, desses artigos, outros são principalmente causalidade estatística, que diz muito já e que dá mais confiança de seguir investindo e correndo atrás do prejuízo. Nós começamos tão tarde, porque os pais estão menos educados. E boa parte da educação, segundo a teoria do Heckman e de outros, principalmente ele como líder, né, que os pais fazem o processo educacional antes da criança ir para a escola. De palavras que fala, o sentimento lógico dos pais, etc., se lê em casa ou não. Então, senão você vai perpetuar para sempre um nível de desigualdades absurda nesse país. E também, do ponto de vista produtivo, muito ruim, que vai ter uma parte grande da população que não vai ser possível de contribuir muito para a produção. Porque esse efeito aqui não é efeito puramente equalitário, de razões equalitárias são fortes, mas tem efeitos sobre o crescimento econômico. Você aumenta a produtividade da criança se ela chega num nível bom, né? No momento que nós estamos. Precisamos de STEMs, né? Áreas mais científicas, estão muito atrasadas. No Brasil, as pessoas que terminam o ensino médio com nível satisfatório é muito baixo. E já começa lá de trás, entendeu? Então, a minha contribuição aí, fiz parte das pesquisas com recursos da FAPERJ, quero agradecer muito a FAPERJ, espero que isso aí
dê exemplo do que se pode contribuir para políticas boas, políticas públicas, com os recursos que o sistema científico nos fornece. Muito obrigado.